O fazendeiro Joaquim fez com que ela foi encontrada enrolada por um sucuri no meio do campo. Mas, por sorte, o fazendeiro chegou. Fosse apenas a introdução de uma história de vida e morte que desafiou a própria natureza. Você lembra de um tempo em que a vida parecia se desenrolar em um ritmo mais lento, onde os perigos da natureza eram tangíveis e respeitados? A história de Elisa e a intervenção tardia, mas crucial, de Joaquim se passa exatamente nesse limiar entre o progresso da lavoura e a selvageria intocada dos campos alagados do Mato Grosso. Elisa era a personificação da curiosidade acadêmica. Joaquim, a encarnação da prudência bruta da terra. Eles eram polos opostos, atraídos para o mesmo ponto de perigo. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias de superação, resiliência e narrativas reais que tocam a alma, deixe seu like agora mesmo e comente de qual cidade você está assistindo esta narrativa. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as 5 partes dessa jornada dramática que prova o valor da fé e da intervenção humana. Elisa havia chegado à Fazenda Primavera há quase um mês. Ela era botânica, vinda da cidade grande com a cabeça cheia de teorias sobre a recuperação do bioma e um entusiasmo que beirava a imprudência. Para ela, o campo não era um lugar de trabalho extenuante e perigo oculto, mas um laboratório vasto e silencioso. Seu foco eram as orquídeas raras e as samambaias aquáticas que prosperavam na margem do brejo que separava o pasto de Joaquim do matagal denso do Parque Estadual. Joaquim observava-a de longe. Ele era um homem de silêncios longos e mãos calejadas, acostumado ao ritmo implacável do sol e da chuva. Ele a via se embrenhar diariamente, vestida com roupas claras de pesquisa, os olhos fixos no solo úmido e traiçoeiro. Ele tentou alertá-la uma única vez, quando ela estava na beira do córrego do Sapo, onde a água barrenta mal se movia. O fazendeiro parou a caminhonete a uma distância respeitosa e gritou: "Moça, o brejo não é a universidade. Tem bicho grande aí que não lê livro, não." Elisa sorriu, um sorriso acadêmico, educado, que para Joaquim soava como condescendência. Ela respondeu que estava ciente dos riscos, que estudara o comportamento da fauna local. Ela disse que era mais provável que fosse mordida por uma jararaca do que atacada por uma sucuri. Ela citou estatísticas sobre ataques a humanos, a voz fina e estudada contrastando com o zumbido dos insetos. Joaquim apenas balançou a cabeça, engatou a marcha e foi embora. Ele sabia que estatísticas eram inúteis quando se tratava da lei da terra. A natureza não respeitava probabilidades. Se havia um perigo de 5 metros de comprimento e 100 quilos, e você insistia em passear no quintal dele, a lei universal da cadeia alimentar prevaleceria. Nos dias que se seguiram, a tensão no ar parecia aumentar. Não apenas pela umidade opressiva da estação chuvosa que se anunciava, mas pela persistência de Elisa em ignorar os limites. Ela começou a levar sua mochila e seu caderno para áreas que Joaquim evitava até mesmo durante a seca. Eram áreas onde o capim-navalha crescia tão alto que engolia um homem em pé, onde as trilhas de caça eram largas e lamacentas. E o cheiro de água estagnada e vida selvagem pairava pesado. Era uma quarta-feira de cinzas, o céu estava de um azul leitoso, quase branco, e o calor era insuportável. O ar não se movia. O silêncio da fazenda era tão profundo que se podia ouvir o som seco de uma manga caindo a dezenas de metros. Elisa havia saído logo após o café da manhã. Ela queria mapear uma área que, segundo os antigos mapas da região, nunca havia sido drenada. Um verdadeiro refúgio de biodiversidade. Ela caminhou por mais de 2 horas. A bota de borracha afundava na lama escura e fria. O cheiro de decomposição era forte, mas para ela era o cheiro do ecossistema funcionando.
Ela estava imersa, curvada sobre um cipoal, registrando a cor de uma flor minúscula, quando sentiu a primeira mudança. Não foi um barulho, foi a ausência dele. O grito estridente do ano branco que a acompanhara durante toda a manhã cessou abruptamente. O zumbido constante dos mosquitos, que formava o fundo musical do campo, pareceu diminuir de volume. Era um silêncio pesado, o tipo de silêncio que precede o temporal ou a caçada. Elisa sentiu um arrepio subindo pela espinha, mas racionalizou-o como o efeito do calor excessivo. Ela se levantou, limpou a lama da calça e olhou ao redor. A vegetação era densa. À sua frente, uma área de grama mais rasteira, alagadiça, onde a água chegava até a altura do tornozelo, se estendia como um tapete verde encharcado até a linha das árvores. Era ali que ela tinha que ir. Ela respirou fundo, tentando afastar a sensação de que estava sendo observada. No mesmo instante em que deu o primeiro passo na água rasa, ela sentiu a vibração no solo. Não era um passo pesado, mas um deslocamento maciço, subterrâneo. Parecia que o próprio pântano havia respirado fundo. A sucuri não deu aviso visual. Ela emergiu da água barrenta e turva lateralmente, sem chocalhar, sem sibilar, uma sombra de força e músculo. O ataque foi um movimento único, surpreendente pela velocidade e assustador pela frieza. O que Elisa viu primeiro foi a cor. Um verde-oliva liso e brilhante, quase preto na parte de cima, interrompido por manchas escuras, seguido por uma cabeça maciça e triangular que não demonstrava emoção, apenas intenção. O golpe inicial atingiu suas pernas, derrubando-a na água rasa. A força era tão imensa que parecia ter sido atingida por um tronco em movimento. Ela não teve tempo de gritar. A água gelada do pântano subiu até sua cintura e antes que pudesse sequer processar a dor da queda, o segundo movimento veio, o abraço. O corpo frio e incrivelmente pesado da anaconda a enrolou em um piscar de olhos, começando pela cintura e subindo para o peito. A sensação não era de mordida, mas de compressão instantânea e sufocante. Era como ser aprisionada por uma corrente de borracha viva que se apertava a cada expiração. O ar foi expelido de seus pulmões em um ruído seco. Seu caderno e a câmera caíram na água barrenta. Ela tentou levar as mãos à cabeça, mas o peso da serpente já estava firmemente sobre seus braços, imobilizando-os contra o corpo. A pele rugosa e áspera da serpente cheirava a lodo, a peixe e a um almíscar forte e primitivo. Elisa percebeu, com um terror gelado que suplantava a dor, que a sucuri não estava tentando mordê-la ou dilacerá-la. Estava apenas usando seu método eficiente e milenar: imobilizar e esmagar. Ela estava sendo transformada em uma massa mole e fácil de engolir. O primeiro laço em volta de seu peito apertou. Ela tentou inalar, mas encontrou resistência esmagadora. Seus olhos se fecharam instintivamente com o aperto, e um gemido fraco e gutural foi tudo o que conseguiu emitir. Ela podia sentir os anéis da serpente se ajustando milimetricamente, buscando o ponto ideal para maximizar a pressão. Enquanto isso, a alguns quilômetros de distância, na varanda da sede, Joaquim tentava ignorar a sensação ruim que se instalara em seu estômago desde o meio-dia. Ele estava consertando o arreio de um cavalo, mas suas mãos não paravam quietas. Trovão, o vira-lata guardião da fazenda, que raramente se afastava da sombra, estava inquieto. O cão andava de um lado para o outro na grama, o focinho abaixado, emitindo um resmungo baixo e contínuo, diferente do latido de alerta para gado. Trovão só emitia aquele som quando sentia a presença de predadores muito grandes, ou quando o clima estava prestes a virar violentamente. Joaquim sabia que Trovão não se enganava. Ele parou o que estava fazendo, jogou o arreio de lado e acendeu um cigarro de palha, observando a direção para onde o cão olhava. O brejo. Ele pensou na moça.
na sua teimosia silenciosa. Geralmente, quando ele sentia essa apreensão, era sinal de que um novilho havia se perdido ou que a cerca tinha cedido. Mas a inquietação era diferente, mais profunda. Ele se lembrou da última vez que teve um pressentimento semelhante. Foi há 10 anos, quando seu vizinho perdeu a perna para uma capivara. Não, não era capivara. Era o cheiro de algo maior, algo que Trovão respeitava e temia. Joaquim pegou seu chapéu de abas largas, sua lanterna de mão e o facão que nunca o deixava. Ele disse a Trovão com a voz grave: "Fica." O cachorro olhou para ele, mas obedeceu, embora continuasse a resmungar. Joaquim sabia que se fosse algo muito grande, a presença do cão só serviria para distraí-lo. Ele não ligou a caminhonete. A lama mole da época tornava o trator mais prático, mas ele precisava de mobilidade e velocidade. Ele pegou o quadriciclo e seguiu pela cerca leste, a rota mais rápida para a área alagada. O caminho era irregular. Ele sentia o cheiro doce e enjoativo das acácias florescendo, misturado ao aroma de terra molhada. Mas, à medida que se aproximava da área onde Elisa costumava pesquisar, o cheiro de vida selvagem se intensificou. Não era o cheiro normal de gado ou veados, era um cheiro forte, metálico e úmido, algo que ele associou imediatamente ao cheiro de água revirada e lodo fresco. Ele parou o quadriciclo na beira do capinzal mais denso. Ali, a trilha de pesquisa de Elisa era sutil, apenas alguns caules quebrados e a marca de suas botas na lama. Ele desceu, sentindo a mudança na temperatura do ar, que parecia mais frio e denso perto do brejo. A visibilidade era quase nula a partir da beira. Ele tinha que entrar a pé. Ele desembainhou o facão mais por instinto do que por utilidade real contra um predador de grande porte. Se fosse um ataque de sucuri, ele sabia que não havia muito que pudesse fazer a não ser distraí-la. Sua única arma eficaz seria a rapidez. Ele deu os primeiros passos cautelosos, pisando onde a grama parecia mais firme. O silêncio que havia notado na fazenda era aqui amplificado, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos. De repente ele ouviu. Não era um grito, era um som de luta sufocada, um ruído molhado de algo se debatendo na água e no lodo, seguido por um som ainda mais perturbador. Um estalido seco, como madeira se partindo, misturado a um gemido feminino agudo e desesperado. A racionalidade de Joaquim evaporou. Ele reconheceu a fragilidade do som humano em meio à selvageria. Era o som de alguém que estava perdendo a batalha contra uma força implacável e silenciosa. Ele correu. As botas afundavam e sugavam a lama. Mas ele avançava, ignorando os riscos, seguindo o som do terror. Ele rasgava o capim com o facão e forçava a visão através da bruma quente. 50 metros à frente, onde a grama se abria para a piscina de água rasteira, ele viu. O que parecia ser um tronco grosso e ondulante estava firmemente ancorado na margem, e no centro daquele emaranhado escuro estava Elisa. Ela estava deitada de lado na água rasa. Seus braços estavam presos contra o corpo, o rosto voltado para cima, meio submerso no lodo. Seus olhos estavam abertos em um choque vítreo, e a pele de seu rosto já começava a adquirir um tom arroxeado sob a pressão brutal do corpo da sucuri. A serpente, colossal, tinha pelo menos a grossura do tronco de um homem adulto. Ela estava totalmente enrolada em volta do tórax e da cintura de Elisa. A pressão dos anéis era visível, deformando a roupa da pesquisadora. A sucuri apertava e ajustava em movimentos lentos e quase imperceptíveis, mas de uma eficiência letal. O som seco que Joaquim ouvira era o som das costelas de Elisa cedendo. O pânico deu lugar a uma clareza fria na mente de Joaquim. Ele sabia que tinha meros segundos. Se a serpente percebesse sua presença e apertasse o laço final, não haveria chance. O animal estava agora com a cabeça submersa na água, concentrado em seu trabalho mortal.
com apenas uma pequena parte do crânio visível. Joaquim jogou o facão no chão para ter as mãos livres e correu os últimos 10 metros, gritando um berro gutural que não tinha palavras, apenas desespero e raiva bruta. Ele precisava de algo para distrair o animal, de algo que lhe desse uma chance de vida, e a única coisa em seu arsenal era a velocidade e o berço de vida que ele tinha. Ela foi encontrada enrolada por um sucuri no meio do campo, mas por sorte o fazendeiro chegou. Ele fez a única coisa que podia para salvar a vida dela. Você lembra de um tempo em que a vida parecia suspensa por um fio, onde a natureza não era apenas bela, mas terrivelmente implacável? Joaquim, o fazendeiro do Pantanal, conhecia essa face da vida. Elisa, a bióloga recém-chegada, estava aprendendo da pior maneira. Para acompanhar o desenrolar completo desse drama de tirar o fôlego, deixe seu like agora. Comente de qual cidade você está assistindo e, claro, se inscreva no canal para não perder o restante dessa história incrível de sobrevivência e coragem. O berro gutural que deixou os lábios de Joaquim não era de pânico total, mas uma explosão de adrenalina que buscava instintivamente chocar e paralisar a presa. Ele saltou sobre a beirada barrenta do poço e a água turva espirrou em seu rosto, fria e com cheiro de matéria orgânica em decomposição. Ele não pensou em armas, a única arma era seu corpo. Ele atingiu a sucuri com o ombro, não na cabeça, mas na porção média dos anéis que estrangulavam Elisa. Não foi um golpe para ferir, mas um empurrão brutal para desequilibrar a máquina de compressão. A sensação foi a de colidir com um tronco de árvore escorregadio, frio e incrivelmente denso. O impacto foi surpreendente. A sucuri, que estava concentrada no aperto final, reagiu com a velocidade surpreendente de um predador colossal. Ela soltou a cabeça da água com um movimento rápido e seco, e seus olhos negros, do tamanho de moedas, fixaram-se instantaneamente em Joaquim. Naquele instante, a vida de Elisa passou de uma certeza de morte iminente para uma chance microscópica. A distração funcionou, mas custou caro. Ao invés de soltar a presa para caçar o novo agressor, a sucuri fez o oposto. Ela apertou Elisa com uma força renovada e desesperada, ao mesmo tempo que desviava a porção final de seu corpo, a cauda robusta, na direção de Joaquim. O apertão foi acompanhado por um som úmido e crepitante vindo do peito de Elisa. Um som que fez o estômago de Joaquim revirar. A sucuri era maior do que ele imaginava. A força dos anéis já tinha esmagado a caixa torácica da mulher. Ele podia ver a carne sendo forçada para fora entre os laços escuros e lustrosos. Elisa estava agora totalmente submersa da cintura para baixo, e sua cabeça pendia, a boca entreaberta, liberando pequenas bolhas na água lamacenta. "Não! Solta ela, bicho!" gritou Joaquim, jogando-se novamente contra o corpo viscoso. Ele tinha que desfazer o nó mortal. Ele tentou enfiar os dedos sob o anel mais próximo da garganta dela, mas a pele era lisa, coberta de muco e de uma dureza impressionante. Era como tentar desamarrar uma corda de aço sem usar as unhas. Seus dedos escorregavam e ele sentia o calor do próprio sangue pulsando nas têmporas. A exaustão o atingindo antes mesmo do combate real começar. Ele precisava da alavanca, do facão que jazia a 10 metros na grama alta. Mas se ele se afastasse, o animal teria o tempo necessário para terminar o serviço. Então ele tomou uma decisão brutal. Ele agarrou a cauda da sucuri com as 2 mãos. Era um membro muscular e surpreendentemente pesado, que se debatia com a força de um remo de barco. Ele usou a cauda para se firmar e, ignorando a picada de dor em suas costas, ele puxou, aplicando toda a sua força na direção oposta ao sentido de rotação da serpente. A serpente sibilou. Não era um assovio alto e ameaçador, mas um som rouco e úmido que vibrava na água, um aviso primitivo de fúria e propriedade.
Ao sentir a resistência na cauda, o sucuri relaxou momentaneamente o laço para reorientar sua força. Foi menos de um segundo, mas para Joaquim foi a eternidade. "Aguenta, moça!" ele tossiu, a voz rasgada. Com uma força que ele não sabia que possuía, ele se jogou sobre o corpo da cobra e conseguiu enfiar o braço entre o primeiro anel e o ombro de Elisa. O cheiro era forte, uma mistura de pântano, almíscar e o doce e metálico cheiro do medo e da desgraça. Ele forçou o anel para longe dela. Se ele não conseguisse soltá-la, ele forçaria o animal a esmagar seu próprio braço, comprando o tempo de vida dela. Ele ouviu um estalo alto, não de costela, mas do tecido de linho da camisa dela, que rasgou sob a tensão. O braço de Joaquim ficou preso. Ele estava agora ligado à serpente, seu braço sendo comprimido junto com o corpo de Elisa. A dor era imediata e excruciante, como se ossos estivessem sendo pulverizados. Ele ofegou, mas não soltou. A serpente, agora com um alvo duplo, mas com a prioridade de manter a refeição original, torceu seu corpo. A cabeça, enorme e triangular, virou-se completamente. Não houve hesitação. A serpente atacou, abrindo a mandíbula para morder o braço livre de Joaquim, que estava apoiado no chão enlameado. Ele conseguiu se esquivar por centímetros, sentindo o ar pesado da boca do réptil passar perto de sua orelha. O cheiro dentro da boca dela era pútrido, de peixe e lodo. Ele estava perdendo a batalha de força. A pressão em seu braço era insuportável. Se ele não agisse rápido, ambos seriam esmagados ali. Ele olhou para Elisa. O rosto dela estava cinzento, mas os olhos ainda estavam abertos, fixos nele, como se o implorassem silenciosamente para que ele desistisse de si mesmo e pensasse apenas nela. Havia uma determinação tênue, uma chama de vida que recusava a se apagar. Joaquim sabia que, se ele usasse a dor, talvez pudesse forçar a soltura do braço. Em um ato de desespero calculado, ele apertou os dedos na pele lisa do réptil, rasgando o polegar e a unha para perfurar a epiderme perto da articulação do corpo do animal. Ele queria causar dor localizada, irritação, algo que quebrasse o ritmo de aperto da sucuri. O réptil estremeceu violentamente. A reação foi imediata. Ela soltou a pressão do braço de Joaquim para focar na dor do ferimento e, naquele momento exato, Joaquim puxou o braço para fora e, simultaneamente, aplicou um chute poderoso na região do ventre do animal, usando o sapato de couro pesado. O chute não feriu o réptil, mas o atordoou o suficiente para que Joaquim pudesse puxar Elisa para longe da água. Ela veio com a inércia de um saco de farinha, o corpo mole e a pele fria. O primeiro anel estava solto, mas o resto ainda estava apertado. Joaquim arrastou os corpos, o seu e o dela, em direção à margem, na lama. A sucuri, furiosa por ter sua presa movimentada, desfez seu nó principal, soltando Elisa completamente, e se enrolou de novo, desta vez, em volta das pernas de Joaquim, tentando derrubá-lo. "Agora sim, danado, agora você tem o que queria", gritou Joaquim, o suor misturado com o lodo escorrendo por sua testa. Ele sentiu o anel frio e massivo apertar suas coxas. Ele tentou permanecer em pé, mas a força era superior. Ele caiu de joelhos na margem barrenta, mas conseguiu manter o corpo de Elisa fora da água. Ela estava tossindo fracamente, engasgada, mas viva. A respiração era superficial, a pele azulada. O sucuri começou a subir por suas pernas, mas Joaquim não podia mais se dar ao luxo de lutar com as mãos nuas. A prioridade era agora tripla: ele, Elisa e o facão. Com o animal se movendo rápido, Joaquim usou a última gota de sua força para se impulsionar para frente, rolando em direção ao facão. O movimento fez com que a serpente deslizasse um pouco, desorientada. Ele alcançou o cabo de madeira do facão, que estava quente sob o sol implacável. No momento em que a lâmina tocou sua mão, a sucuri o alcançou novamente. Seu corpo colossal se lançou sobre ele, tentando envolver seu tronco,
mas ele estava preparado. Joaquim soltou o ar em um grunhido, levantando o braço armado para se defender da cabeça que vinha em sua direção. Ele sabia que o ataque tinha que ser preciso, mortal, ou ele estaria perdido. Ele não podia matar o animal sem mais nem menos. Era um predador nativo e ele respeitava a vida, mas a vida de Elisa valia mais. Ele mirou, não na cabeça, mas no ponto de transição, onde o corpo era mais fino. Ele desceu a lâmina. O som foi horrível. Um ruído úmido e grosso de carne e pele se partindo, seguido por um jorro de sangue escuro que manchou a água e o rosto de Joaquim. A sucuri se contorceu em um espasmo de dor pura, soltando-o imediatamente. O corpo musculoso se debateu violentamente na lama. Joaquim se arrastou para trás, cego pela adrenalina e pelo sangue, segurando o facão. O bicho, gravemente ferido, mas ainda perigosamente vivo, começou a se mover descontroladamente, quebrando a vegetação rasteira. A luta estava longe de terminar, mas Joaquim tinha conseguido o que precisava. Ele estava armado, e Elisa estava livre do nó. Ele virou o corpo para ela. Ela estava caída de lado, tossindo convulsivamente. Sua face estava azul-púrpura, com hematomas profundos, onde os anéis haviam pressionado. A camisa branca estava rasgada e ensanguentada. Ele se ajoelhou, o facão na mão, observando a cobra se afastar temporariamente na água. "Elisa, você está comigo? Você me ouve?" Ela gemeu. Não era uma palavra, mas era um som de vida. A fragilidade dela o atingiu com mais força do que o choque da serpente. Ele era um homem grande e forte, acostumado a lidar com a brutalidade da natureza, mas ver aquela mulher, tão cheia de vida horas atrás, reduzida a uma vítima trêmula, o encheu de uma urgência avassaladora. Ele a pegou no colo. Seu corpo estava estranhamente leve, e ele notou a respiração curta e difícil. Ele precisava tirá-la daquele lugar imediatamente e buscar ajuda médica especializada, algo que o Pantanal raramente oferecia. Ele ignorou a dor latejante em seu braço e as pernas dormentes pela compressão da serpente. Ele a carregou para longe do poço, subindo a pequena inclinação, certificando-se de que a cabeça dela estivesse erguida para facilitar a respiração. Enquanto ele caminhava apressadamente em direção à caminhonete, a imagem da sucuri ferida, contorcendo-se na água, ficou gravada em sua mente. Ele sabia que aquele animal representava um perigo contínuo e que, se ela voltasse, ele teria que enfrentá-la novamente. Mas agora, Elisa vinha primeiro. Ele a aninhou no banco do passageiro da caminhonete, inclinando o assento para que ela pudesse deitar. Ela tremia e chorava silenciosamente, sem conseguir controlar o pânico. "Vai ficar tudo bem. Você está segura. Estamos saindo daqui", ele murmurou, a voz rouca, tirando a própria camisa xadrez para cobri-la. O suor e o sangue manchavam o tecido. Ele deu partida no motor. O rugido do diesel quebrou o silêncio da fazenda, um som de civilização e de esperança de resgate. Ele tinha que percorrer pelo menos 2 horas de estrada de terra esburacada até a cidade mais próxima que tivesse um posto de saúde decente. Enquanto ele acelerava pela picada, ele olhou para Elisa. O trauma físico era visível, mas a coragem dela, aquela luz nos olhos fixos nele mesmo no momento do terror, era inegável. Ele percebeu, naquele instante, que o que ele sentia por ela ia além da responsabilidade de um anfitrião ou da simples simpatia. Havia algo cru e fundamental, forjado na luta pela sobrevivência, que os unia de uma forma irrevogável. A estrada era implacável. A cada solavanco, Elisa gemia de dor. Ele precisava mantê-la acordada, precisa saber o que a sucuri havia quebrado. "Me diga, Elisa, onde está doendo mais?" "Fale comigo", ele insistiu, mantendo o olhar na estrada, mas a voz carregada de preocupação. Ela levou a mão trêmula ao peito. "Respirar dói. Joaquim." A voz era um sussurro raspado, cheio de líquido. "Eu sei."
Eu sei. Não tente falar muito. Apenas respire. Estamos quase lá. Mas ele mentiu. Eles estavam longe de quase lá. Eles estavam no meio do nada, sob a luz dourada e implacável do sol que começava a se pôr, prometendo escuridão e solidão. O braço dele, onde a sucuri tinha apertado, latejava violentamente. Ele tentou ignorar, concentrando-se no volante e na estrada, que parecia se estender infinitamente. Ele sabia que o perigo da serpente havia acabado, mas a luta pela vida dela estava apenas começando. Ele podia ser um fazendeiro, mas não era médico, e o que ela precisava agora era de cuidado especializado, algo que ele não podia prover. Naquele momento, ele se lembrou da última coisa que ela havia dito a ele antes de ir para o poço. Ela falava sobre a beleza e a fragilidade do ecossistema, sobre como era importante respeitar a vida em todas as suas formas. O irônico era que a mesma natureza que ela tanto amava quase atirou. Joaquim dirigiu com o acelerador no talo, rezando para que o motor aguentasse e que as 2 horas se transformassem em uma. Ele olhava o painel, a luz da reserva piscando. Ele não tinha pensado em gasolina. Outro erro, outra lição que a natureza lhe dava sobre a necessidade de preparação constante. Mas agora não havia tempo para lamentar. Enquanto a noite caía sobre o Pantanal e o céu se transformava em uma tela púrpura e laranja, Joaquim se viu sozinho com Elisa, a poucos quilômetros de sua casa, mas a um mundo de distância de qualquer ajuda. A escuridão trazia consigo não apenas a ameaça da vida selvagem noturna, mas a dura realidade da responsabilidade que ele havia assumido. Ele precisava de um plano. O posto de saúde era a única opção, mas ele não podia arriscar que ela piorasse na estrada. Ele tinha que estabilizá-la primeiro. E a casa da fazenda, embora rudimentar, era o único porto seguro. Ele olhou para o lado. O corpo dela, encolhido e trêmulo, era um lembrete constante da urgência. A luta para salvá-la de uma morte rápida e brutal tinha sido vencida. Agora, ele começaria a luta contra a morte lenta e silenciosa da infecção e da falência de órgãos internos. O desafio era muito maior. O silêncio da noite, pontuado pelo motor fraco, gritava a verdade. Ela foi encontrada enrolada por um sucuri no meio do campo, mas por sorte o fazendeiro chegou. E agora o fazendeiro precisava se tornar o médico, o enfermeiro, e a barreira final entre aquela vida frágil e a morte sorrateira que caminhava na forma de infecção e choque. Você lembra de um tempo em que a urgência de uma vida dependia unicamente da força das suas mãos, da clareza do seu pensamento e do conhecimento que você adquirira por pura necessidade? É nesse abismo de responsabilidade que Joaquim se afundou enquanto a caminhonete chacoalhava pelos últimos trechos enlameados, os faróis mal iluminando a cerca de arame farpado da Fazenda Esperança. Se você está acompanhando esta jornada de luta e milagre, aperte o botão de curtir, comente de qual cidade está assistindo, para sabermos até onde a história de Elisa e Joaquim está chegando, e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta provação. A luz da reserva piscava incessantemente, um sarcasmo cruel da máquina que lhe dizia que o tempo, e agora o combustível, estava se esgotando. Ele freou bruscamente ao lado da varanda, uma estrutura de madeira rústica que parecia acolhedora, mas que agora se assemelhava a um hospital de campanha precário. Com a adrenalina sustentando-o, ele desligou a ignição, e o silêncio que se seguiu era mais alto que qualquer ruído. A porta rangeu quando ele a abriu. Ele correu para o lado do passageiro. Elisa estava imóvel, o rosto pálido e úmido, os olhos quase fechados. "Chegamos, moça. Você está segura agora", ele murmurou, embora soubesse que a segurança era apenas relativa. A tarefa de tirá-la da cabine sem agravar seus ferimentos foi monumental. Ele a pegou com o máximo de cuidado, sentindo o peso inerte e a textura fria de sua pele. O odor metálico do sangue velho e o cheiro doce e nauseante da grama esmagada impregnaram o ar.
Joaquim a carregou para dentro. A escuridão da casa era quebrada apenas pelo feixe de luz da lanterna que ele havia amarrado ao pescoço. A casa de Joaquim era simples, mas robusta. Ele a depositou sobre a mesa da cozinha, o local mais limpo e firme que ele pôde encontrar. Rapidamente, ele acendeu o lampião a gás, e a luz bruxuleante e amarelada revelou a gravidade dos ferimentos de Elisa com uma clareza brutal. O tronco dela estava marcado por hematomas que pareciam cordas entrelaçadas, o molde perfeito do corpo da sucuri. Eram marcas profundas, azuis e roxas, que falavam da força indescritível da constrição. Ele viu um inchaço anormal no lado direito do tórax e uma laceração superficial, mas longa, na coxa, resultado de algum movimento desesperado ou da fricção contra a terra antes de ele chegar. O primeiro passo era a higiene. A água do poço estava gelada. Ele pegou o kit de primeiros socorros que guardava para acidentes de trabalho. Gaze, água oxigenada, iodo e algumas ataduras. "Isso vai doer, mas eu preciso fazer", ele avisou, embora ela parecesse mal estar consciente de sua presença. Quando ele limpou o ferimento da coxa, ela soltou um gemido agudo, um som rouco que parecia vir de muito longe. A pele ao redor do hematoma estava tensa e quente. O perigo não era a ferida aberta, mas o que estava acontecendo por dentro. O trauma da pressão da sucuri poderia ter esmagado órgãos, causado hemorragias internas ou, no mínimo, provocado a síndrome de esmagamento, liberando toxinas na corrente sanguínea. Joaquim respirou fundo, lembrando-se das poucas aulas de primeiros socorros que tinha feito anos atrás para tirar a licença de manejo florestal. "Vamos lá, um passo de cada vez." Ele começou a massagear gentilmente as extremidades, tentando estimular a circulação. Os dedos dos pés dela estavam frios. A palidez era alarmante. Ele sabia que o choque estava se instalando e o calor era vital. Ele a cobriu com um cobertor de lã grosso, tirado de seu próprio quarto. Enquanto ele cuidava dos ferimentos superficiais com o iodo, o cheiro forte misturando-se ao cheiro de terra e suor, ele notou um detalhe que havia passado despercebido na escuridão e no pânico do resgate. Um pequeno medalhão, preso por uma fina corrente de prata, estava quase escondido sob seu pescoço. Ele o tocou com a ponta dos dedos. Era um relicário simples, manchado de lama, que parecia conter algo. Não era um momento para a curiosidade, mas o objeto era um lembrete vívido de que a mulher sob seus cuidados não era apenas uma vítima, mas alguém com uma história complexa, com laços em algum lugar. A noite avançava e o frio do Pantanal se intensificava. Joaquim preparou um chá de ervas amargas para ela beber, forçando-a a tomar pequenos goles. O rosto dela estava começando a ficar corado, um sinal que ele temeu não ser de melhora, mas sim de febre. Ele verificou sua respiração, curta e rápida. Ele precisava de antibióticos potentes, de um soro intravenoso, de um hospital. A culpa por não ter partido imediatamente para o posto de saúde o atingiu como um soco, mas a estrada era traiçoeira e o carro estava quase sem combustível. Ele fez a escolha que parecia menos fatal, estabilizá-la aqui. Por volta da meia-noite, Elisa acordou de repente, tossindo e se debatendo ligeiramente. Seus olhos se arregalaram, fixos em um ponto invisível no teto de madeira. O terror de momentos atrás ainda estava gravado nela. "Água", ela sussurrou, a voz seca e áspera, como folhas secas arrastadas pelo vento. "Devagar", Joaquim instruiu, segurando o copo de metal em seus lábios. Ela bebeu avidamente. Quando terminou, seus olhos, agora um pouco mais focados, encontraram os dele. Ela não parecia grata nem aliviada. Parecia apenas cansada e profundamente envergonhada. "Quem é você?" ela perguntou, a pergunta carregada de uma desconfiança quase palpável. "Joaquim, você está na minha fazenda. Eu encontrei você, no campo."
Ele respondeu, mantendo a voz baixa e calma, a voz que ele usava para acalmar gado assustado. Ela tentou se levantar, mas o movimento fez com que ela soltasse um grito sibilante, segurando as costelas. Não, não se mexa. A sucuri apertou forte. Você pode ter costelas quebradas. Eu bandei, mas não sou médico. A menção à sucuri fez com que uma onda de repulsa e medo atravessasse seu rosto. Ela fechou os olhos novamente, talvez tentando apagar a memória, ou talvez apenas cedendo à dor. Eu preciso ir embora, ela insistiu, ignorando a dor física em favor de uma urgência emocional que ele não podia compreender. Ir para onde? Você mal consegue respirar. A estrada até o posto é de 2 horas e meu carro está na reserva. Eu te levo ao nascer do sol, quando a luz ajudar e eu puder ir buscar gasolina, ele argumentou com firmeza, sentindo-se mais como um carcereiro do que um salvador. Essa revelação de sua absoluta dependência parecia quebrar algo nela. Uma lágrima solitária escorreu de seu olho e se perdeu na lateral de sua têmpora. Não era uma lágrima de dor física, mas de desespero e rendição. Enquanto ela tremia sob o cobertor, Joaquim sentiu a necessidade de fazer algo mais, algo que transcendesse a medicação básica. Ele pegou um rádio de pilha velho, sintonizou-o em uma estação que tocava música sertaneja de raiz, baixa e melancólica. O som suave preencheu o silêncio opressor da casa, criando uma pequena ilha de normalidade em meio ao caos. Tente dormir. O pior já passou, ele disse, embora soubesse que no Pantanal o pior era sempre uma ameaça iminente. Ele se sentou na cadeira mais próxima, vigiando-a. Ele observava a forma como seu peito subia e descia, contando segundos. Ele precisava se preparar para a febre. Ele tinha alguns analgésicos e anti-inflamatórios fortes que guardava para si. Mas os antibióticos eram um problema. Ele só tinha um suprimento limitado de pomadas tópicas. A luta interna de Joaquim entre o dever cívico e o temor de agravar a situação era intensa. Se ele a levasse agora e ela morresse na estrada por conta do movimento ou da falta de gasolina, ele jamais se perdoaria. Se ele esperasse e a infecção avançasse, ele também seria culpado. A linha entre a ação heróica e a irresponsabilidade era tênue, desenhada apenas pela intenção pura de salvar. Ele se levantou e foi até a porta. Abriu-a e respirou o ar frio e úmido da madrugada. O céu já estava começando a clarear no horizonte leste, mas as estrelas ainda brilhavam com intensidade brutal. A escuridão ainda reinava sobre o campo onde a vida dela quase tinha sido interrompida. Ele olhou para o carro. Não, ele não podia arriscar. Ele faria a viagem ao amanhecer, quando pudesse pedir ajuda ou pelo menos pegar gasolina na fazenda vizinha, a 50 quilômetros de distância. Ao voltar para a mesa, ele encontrou Elisa de olhos abertos novamente. Desta vez, havia algo diferente. Não era desconfiança, nem terror. Era uma espécie de súplica silenciosa. "Você vai me deixar aqui?" Ela perguntou, a voz quase inaudível. "Não. Eu vou cuidar de você. Eu não vou sair daqui até ter certeza de que você pode ir para um hospital." Ele prometeu, sem perceber o peso daquela declaração. Ele estava se comprometendo com um desconhecido, cuja presença em seu campo era, em si, um mistério aterrorizante. Quem era ela e por que estava sozinha, a quilômetros de qualquer civilização, enfrentando a morte no pântano? Ele percebeu que precisava de mais do que apenas cuidar das feridas. Ele precisava cuidar da alma assustada. Ele se aproximou da mesa e tocou seu pulso. Estava acelerado. Ele sentou-se novamente, oferecendo uma presença silenciosa e firme. "Eu já vi coisas ruins aqui, e já vi gente superar o que parecia impossível. A vida é dura, moça, mas ela sempre dá uma segunda chance se a gente lutar", ele disse, falando mais para si mesmo do que para ela. Aos poucos, o terror no olhar dela diminuiu, substituído pela exaustão.
Ela fechou os olhos. Joaquim manteve-se vigilante, o lampião emitindo um calor reconfortante. Ele sabia que o dia seguinte traria a verdadeira prova de sua resiliência, a luta contra a febre, a longa e perigosa jornada até a civilização. Por agora, eles estavam presos naquele breve, intenso interlúdio de sobrevivência, unidos pela força bruta da natureza e pela inesperada bondade de um fazendeiro. Ele olhou para a aliança que ele havia retirado e deixado na cômoda. Um anel de ouro simples. Ela não estava apenas perdida, ela estava comprometida, ou pelo menos havia sido. O mistério de sua presença apenas se aprofundava, mas, por enquanto, os mistérios podiam esperar. A vida dela, no entanto, não podia. O primeiro raio de sol, ainda fraco e dourado, espreitou pelas frestas das venezianas, pintando listras de luz na sala. O dia havia chegado, trazendo consigo a promessa de alívio e a necessidade urgente de ação. Joaquim se levantou. Era hora de agir. Ele precisava de gasolina, precisava de comunicação. Ele pegou o facão e o cantil. Eu vou buscar ajuda. Prometo que volto rápido. Não se mexa. Se sentir dor, tem remédio ali no copo. Tome só um, ele instruiu. Antes que ele pudesse se afastar, a mão dela, surpreendentemente forte, agarrou a manga de sua camisa. Os olhos dela estavam abertos, úmidos e suplicantes. Não me deixe sozinha, por favor. Elisa implorou, a voz voltando a ser um sussurro de criança. Aquele pedido, carregado de desamparo, perfurou o coração de Joaquim. Ele não podia deixá-la sozinha, não no estado em que estava, com a febre começando a se manifestar, no calor de sua testa. A urgência de fugir de algo que ele sentia nela era quase tão forte quanto o medo da sucuri. Ele teve que recalcular. O posto de gasolina mais próximo estava muito longe. Mas o vizinho, Elias, morava a 30 quilômetros, atravessando a mata por um atalho que só ele conhecia. Elias tinha um rádio amador potente e poderia ajudar a contatar o posto de saúde mais próximo. Talvez até um helicóptero de resgate, se o caso fosse grave. Tudo bem, Joaquim concordou, sua voz séria e ponderada. Eu não vou sair. Eu vou acionar meu vizinho. Vai levar tempo, mas é a única chance de conseguir ajuda rápida e profissional. Aquele pequeno alívio fez com que ela soltasse a respiração que parecia estar segurando desde o ataque. Joaquim sabia que o tempo era o inimigo. Se a febre subisse, as toxinas já estariam vencendo. Ele arrumou a mesa de forma que pudesse trabalhar com mais agilidade, pegou o mapa e o telefone via satélite, que raramente funcionava bem, mas era sua única esperança de contato imediato. Ele não podia deixá-la desassistida, mas a necessidade de comunicação era vital. Ele começou a preparar a medicação improvisada, fervendo água e preparando compressas para a testa dela. A casa, antes um refúgio solitário, transformara-se em um foco de batalha, um altar dedicado à persistência da vida. Ele olhava para Elisa, para o contraste entre a fragilidade de seu corpo e a tenacidade com que ela havia lutado contra o predador e sentia um profundo respeito surgir. Ele ainda não sabia quem ela era, mas sabia o que ela representava, a resiliência humana diante da fúria da natureza. E essa luta ele não iria perder. Ele tinha a fé plantada na terra sob seus pés e a determinação de que, se a sorte a havia levado até sua porta, ele faria todo o possível para garantir que ela vivesse. A luz do sol invadiu a casa de vez, mas a febre de Elisa estava aumentando. Seus lábios estavam secos e ela começou a murmurar palavras incompreensíveis, delirando. O desafio mudou. Não era mais a sucuri. Era o veneno silencioso que circulava em suas veias. Joaquim correu para fora, apressando-se em direção ao galinheiro, onde guardava algumas ferramentas e a bateria reserva, que poderia dar força suficiente ao telefone por satélite para fazer uma única e desesperada ligação.
A decisão estava tomada. Ele não podia esperar a estrada. Ele precisava de resgate aéreo. E ele precisava disso agora. Ele acendeu o telefone, rezando para que o satélite captasse o sinal em meio à imensidão do Pantanal. A luta pela vida de Elisa estava apenas começando a ganhar sua forma mais cruel e urgente. Para descobrir se Joaquim conseguiu contato a tempo e qual era o mistério por trás da presença de Elisa no Pantanal, você precisa continuar acompanhando. Deixe seu like se você sente a tensão desta história, se inscreva no canal para não perder a próxima parte e compartilhe com quem precisa conhecer o valor da coragem e da resiliência humana. A história continua no próximo relato. O desespero de Joaquim se materializou na única frase que ele conseguia sussurrar, um eco da tragédia que o marcou. Ela foi encontrada enrolada por um sucuri no meio do campo. Mas, por sorte, o fazendeiro chegou. Você lembra de um tempo em que a sobrevivência não dependia de Wi-Fi ou sinal de celular, mas sim da força bruta e da persistência da fé? Foi nesse universo implacável, sob o sol inclemente do Pantanal, que Joaquim travava a sua batalha mais íntima e urgente, enquanto a febre de Elisa a levava para um lugar distante, murmúrios inaudíveis escapando de seus lábios secos. Se você sente a pulsação desta luta desesperada contra o tempo, deixe seu like agora. Comente de qual cidade você está assistindo a esta história de resiliência e não se esqueça de se inscrever no canal para mergulhar profundamente nos próximos acontecimentos. Ele segurava o telefone satelital como se fosse um fragmento de vida, um artefato precioso, girando-o lentamente no topo do telhado do galinheiro, buscando a intersecção invisível onde o sinal poderia se ancorar. O silêncio da fazenda não era tranquilo. Era um vácuo sufocante, interrompido apenas pelo bip-bip-bip rítmico e frustrante do aparelho. Finalmente, após minutos que pareciam décadas de oração silenciosa, uma luz verde piscou, fraca, mas presente. O som agudo da conexão rompeu a quietude. Joaquim discou o número de emergência da base aérea regional. A única linha que ele sabia operava 24 horas. A voz que atendeu, grave e sonolenta, era a de um sargento acostumado a lidar com pedidos de suprimentos ou relatórios rotineiros, não com o terror cru de um ataque de predador no coração do Pantanal. O sargento identificou-se como Carvalho. Preciso de ajuda, sargento. Uma emergência médica gravíssima. Uma moça foi atacada por uma sucuri gigante e agora está com febre altíssima. Preciso de resgate aéreo imediatamente, ele implorou, a voz áspera pela emoção. Carvalho hesitou. Senhora, ataque de sucuri. O senhor tem certeza disso, fazendeiro? Não seria melhor chamar a polícia ambiental primeiro? O Pantanal tem muitos trotes. A certeza de Joaquim era a imagem dos anéis verdes e negros marcados na carne de Elisa e a febre que a consumia. Não é trote. Estou na fazenda Olho d'Água. Coordenadas S18 escuro. Ele ditou os números com precisão. A memória geográfica afiada pela necessidade. Ela está delirando, sargento. Preciso de um helicóptero com médico e antiveneno, se for o caso. Não posso mais esperar pela estrada. O percurso leva 20 horas e ela não tem 20 horas. O sargento, finalmente capturado pela urgência e pela precisão das coordenadas, começou a digitar. Espere um momento. O senhor está dizendo que esta mulher estava sozinha no meio do campo? Como ela chegou aí? A pergunta forçou Joaquim a confrontar a parte da história que ele vinha ignorando em prol da emergência médica. Ele voltou para a cabana, verificando Elisa. Ela estava tremendo, suando frio e quente ao mesmo tempo, lutando contra o calor interno. A água que ele dava escorria pelos cantos da boca. Enquanto esperava que Carvalho conseguisse mover a burocracia, Joaquim sentou-se ao lado da cama, observando o peito de Elisa subir e descer erraticamente. Foi então que ele viu.
No pulso dela, sob a manga rasgada da camisa, não havia apenas as marcas da cobra, mas algo que parecia ser uma pulseira fina, feita de contas de sementes, diferente de qualquer artesanato local. Ele atirou gentilmente e viu gravado na parte interna um símbolo que lhe era vagamente familiar. Um pequeno sol estilizado sobre ondas. As palavras que ela tinha murmurado mais cedo, o campo de ouro, ele sabia, voltaram à sua mente. Elisa não era uma turista comum. Ela carregava consigo uma mochila surrada que ele havia tirado de perto dela e guardado sob a mesa para evitar que ficasse úmida. Ele hesitou. Abrir a mochila de alguém era uma invasão, mas a vida dela dependia de ele entender quem ela era e o que estava fazendo ali, sozinha, naquele trecho selvagem. Com a culpa pesando, ele abriu o zíper da lona. Dentro não havia roupas de passeio, mas sim cadernos de anotações preenchidos com caligrafia apertada e mapas desenhados à mão. Havia fotos desbotadas de um homem jovem, sorridente, com a mesma pulseira de sementes no pulso e uma foto antiga, em sépia, de uma família em frente a uma casa que, para o choque de Joaquim, era quase idêntica à sua. Seu coração acelerou. O homem da foto. Ele o reconheceu vagamente. Um rosto da juventude, um colega de escola que havia se mudado para o sul décadas atrás. O nome, rabiscado na parte de trás da foto, era Lucas. Um dos cadernos estava aberto em uma página onde Elisa havia escrito: A verdade da fazenda. Olho d'Água está enterrada com o segredo do ouro branco. Eu preciso provar que meu pai, Lucas, não fugiu, mas foi silenciado. A revelação atingiu Joaquim com a força de um raio. Esta mulher não tinha chegado ali por acaso. Ela estava em uma missão de família, procurando respostas sobre seu passado. E talvez sobre uma lenda local que ele sempre achou ser pura fantasia. A lenda da jazida de quartzo branco, que muitos diziam ter levado à ruína e morte muitos exploradores clandestinos na região na década de 80. Ele se afastou, sentindo-se um intruso e, ao mesmo tempo, um peça-chave em um drama que estava muito além do ataque da sucuri. Elisa era filha de Lucas, um homem que desapareceu misteriosamente e que a cidade dizia ter roubado e fugido. Mas Elisa acreditava em silenciamento. O telefone satelital crepitou. Joaquim atendeu, voltando à urgência do presente. O sargento Carvalho disse que havia conseguido um encaixe. Um helicóptero de resgate estava sendo desviado de uma missão de monitoramento e chegaria em aproximadamente 2 horas, se o tempo permitisse o voo baixo. 2 horas. O tempo era um inimigo tangível. Joaquim olhou para Elisa, que agora tremia com espasmos curtos, gemidos roucos escapando de sua garganta. Ele sabia que precisava preparar o ponto de pouso no campo e sinalizar a área. Mas antes, havia algo que ele precisava fazer. Algo que a face pálida de Elisa o obrigava a reconhecer. A dor dela não era apenas física. Ele precisava garantir que ela fosse forte o suficiente para sobreviver e um dia encontrar as respostas que a haviam trazido a este lugar traiçoeiro. Ele pegou a mão dela, queimando em febre, e começou a rezar, não apenas pela sobrevivência, mas pela revelação da verdade. Ele saiu correndo novamente, não para o galinheiro, mas para o ponto mais alto do pasto, onde as árvores eram ralas. Ele começou a cortar o capim alto e a acender uma pequena fogueira controlada, usando lenha úmida, para criar uma densa coluna de fumaça branca que pudesse ser vista a quilômetros de distância. Era um sinal primitivo de socorro, mas infalível. Enquanto o cheiro de fumaça misturada com orvalho subia ao céu, Joaquim pensava em Lucas e na lenda do ouro branco. Se a febre não matasse Elisa, a verdade talvez a salvasse. Ele tinha 2 horas para manter a vida dela ligada à realidade. Ele voltaria para a cabana, aplicaria compressas geladas incessantemente e contaria a ela, através do
Véu do delírio, que ela não estava mais sozinha, que o fazendeiro, o guardião silencioso daquele trecho de terra, agora era parte de sua missão. A fumaça pairava no céu azul, um chamado de atenção desesperado sobre a vastidão verde. A espera era excruciante. A cada minuto ele sentia o peso da responsabilidade, sabendo que a vida de Elisa dependia da precisão de sua coordenação e da sorte de o socorro aéreo não enfrentar contratempos. Ele tinha feito o que podia. Agora era lutar contra a febre e o tempo, enquanto o helicóptero cortava o ar, aproximando-se da fazenda Olho d'Água. O Pantanal, testemunha silenciosa de tantas tragédias e segredos, aguardava o desfecho desta corrida contra a morte. O fazendeiro enfrentou o fogo e a água, e o desfecho da jornada de Elisa foi a prova de que ela foi encontrada enrolada por um sucuri no meio do campo. Mas, por sorte, o fazendeiro chegou, deixando uma lição de resiliência gravada naquele chão. Você lembra de um tempo em que a esperança parecia ser apenas uma miragem no calor escaldante do Pantanal, um lugar onde a vida e a morte dançam sem aviso? Esta é a história de como a coragem de um homem e a força de uma mulher reescreveram o destino de um segredo enterrado na lama, mostrando que às vezes o maior tesouro encontrado não é de ouro, mas sim o dom precioso de um novo amanhecer. Se você se emocionou com esta jornada intensa e cheia de suspense, deixe seu like agora mesmo, comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as histórias que tocam a alma e nos fazem refletir sobre a força inquebrantável do espírito humano. O som do vento cortado pelas pás do helicóptero rasgou o silêncio do Pantanal com uma violência bem-vinda, crescendo de um zumbido distante para um rugido ensurdecedor que fez as folhas da cabana de palha tremerem. A fumaça densa e branca que Joaquim havia criado sobre a área de pouso improvisada cumpriu seu papel, guiando os olhos treinados da equipe de resgate. Ele estava de volta à beira da cama, trocando as compressas geladas sobre a testa febril de Elisa, o cheiro de água doce e orvalho misturado ao calor do corpo dela. Seus braços doíam de tanto esfregar, de tanto lutar contra a ascensão da temperatura que ameaçava roubar a consciência dela permanentemente. Quando a sombra escura da aeronave cobriu a pequena clareira e o vento violento começou a chicotear a grama alta, ele soube que a primeira batalha havia sido vencida. A porta lateral do helicóptero se abriu antes mesmo que as pás parassem de girar completamente, revelando 2 paramédicos ágeis, vestindo uniformes de cor forte e carregando equipamentos de emergência. A adrenalina que mantinha Joaquim em pé começou a esvair-se, substituída por um cansaço que parecia corroer seus ossos. Ele se afastou, dando espaço aos profissionais, mas seus olhos não desgrudaram de Elisa. Ela estava pálida, quase translúcida sob a luz forte da lanterna que um dos homens ligou imediatamente. A respiração dela, antes ruidosa e superficial, agora era monitorada com aparelhos que bipavam ritmicamente. O líder da equipe, um homem com barba curta e expressão séria, avaliou o quadro rapidamente. Febre altíssima, desidratação severa, choque séptico iniciado pela infecção no tornozelo e provavelmente potencializado pelo trauma da picada. O diagnóstico era rápido, a ação imediata. Enquanto injetavam medicamentos e colocavam um acesso venoso, Joaquim ouviu a voz grave do paramédico. Ela vai precisar de UTI imediatamente. O soro e os antibióticos aqui são apenas para estabilizar. Ele assentiu, incapaz de falar, apenas observando a eficiência fria e calculada que contrastava com
Sua luta desesperada e manual das últimas horas. Quando eles a imobilizaram cuidadosamente na maca, enrolada em cobertores térmicos de emergência, ele viu o momento em que Elisa, mesmo no fundo do seu delírio, agarrou a ponta do cobertor que cobria o lado esquerdo de seu peito, como se estivesse segurando a última ligação com o mundo real. Ele deu um passo à frente e o paramédico o deteve com um olhar. Só a paciente. Joaquim recuou, sentindo o baque da separação. Ele havia sido seu guardião, seu enfermeiro, seu refúgio por dias, e agora ela era tirada dele pela tecnologia e a urgência da medicina moderna. Ele viu o lenço que ele usara para limpar o sangue dela, jogado em um canto, úmido e manchado. Era a única prova tangível da luta que ele havia travado. Enquanto a maca era levada para o helicóptero, passando sobre a grama amassada, Joaquim correu para a aeronave, parando a uma distância segura das pás giratórias. Ele gritou, sua voz quase engolida pelo barulho. Eu vou para lá. Eu vou atrás dela. O paramédico acenou com a cabeça, indicando que a comunicação seria feita pela rádio assim que chegassem ao hospital de referência em Campo Grande. Em segundos, o helicóptero se elevou, girando para leste, transformando-se rapidamente em um ponto escuro que diminuía contra o sol que começava a subir sobre o Pantanal. Joaquim ficou ali, no meio da clareira, o cheiro de querosene e terra remexida, substituindo o aroma de orvalho. O silêncio que se seguiu à partida era pesado, quase opressor. A fazenda Olho d'Água estava vazia novamente, mas não era o mesmo vazio. Era um vazio que carregava a memória de gritos, de febre e de uma luta épica. Ele não podia ir atrás dela imediatamente. Ele precisava resolver as coisas ali. Precisava garantir que o que eles haviam descoberto, a verdade sobre Lucas e o Ouro Branco, fosse protegido e que ele não perdesse o rastro de Elisa. Ele voltou à cabana, organizando as poucas coisas de Elisa, o diário encharcado que agora ele precisava proteger. Ele sentou-se na cadeira que ela havia ocupado, sentindo o calor residual na madeira. Ele não estava mais sozinho em sua missão de proteger o local, mas a dor da separação era aguda. Ele passou as horas seguintes limpando o acampamento, garantindo que não houvesse vestígios da presença de Elisa além do essencial. O Pantanal exigia respeito e discrição. Ele se comunicaria com a delegacia, explicaria a situação de Lucas, e então pegaria o único veículo que tinha e viajaria. A viagem de carro até a cidade mais próxima foi uma neblina de cansaço. As horas de sono perdidas, a tensão, o drama. Ele dirigiu quase por instinto, a imagem do rosto pálido de Elisa constantemente em sua mente. Quando finalmente chegou a Campo Grande, o cheiro de asfalto quente e poluição era um choque sensorial após a pureza agreste do Pantanal. Ele conseguiu informações sobre Elisa. Ela estava viva, em estado grave, mas estável na UTI do hospital universitário. 2 semanas se passaram. 2 semanas de visitas diárias, de espera no corredor frio e estéril do hospital, que cheirava a antisséptico e café queimado. Joaquim, o homem acostumado à vastidão e ao silêncio, sentia-se um peixe fora d'água na cidade, mas a necessidade de estar perto dela era um ímã irresistível. Quando finalmente a permissão para vê-la fora da UTI foi concedida, ele entrou no quarto privativo e o som suave dos monitores era a única música. Elisa estava acordada e seus olhos, embora cansados e envoltos por olheiras escuras, tinham recuperado o brilho. O gesso em seu tornozelo era volumoso, mas a febre havia cedido, a infecção estava controlada. A visão dela, com o cabelo lavado e limpo sobre os lençóis brancos, era um alívio avassalador. Ele sentou-se ao lado dela, segurando sua mão que estava magra e macia. Não houve necessidade de grandes palavras. A sobrevivência deles havia criado uma linguagem silenciosa. Você me salvou. Ela sussurrou, a voz fraca e rouca.
a sucuri, a febre. Eu achei que ia morrer lá na lama. Eu cheguei, ele respondeu, sua voz grave e cheia de emoção contida. Eu não podia deixar você ir. Ele contou a ela sobre Lucas, sobre o que havia acontecido nas horas de seu delírio, sobre a necessidade de lhe dar um enterro digno, sobre a busca pelo ouro branco. Elisa ouvia com atenção, a tristeza substituindo o medo em seu olhar. Ela confirmou a história de Lucas. Eles eram caçadores de segredos, não de fortunas. O ouro branco, ela começou, e tossiu levemente. Não era riqueza material, Joaquim. Lucas sempre dizia. O ouro branco era o conhecimento, a história esquecida que unia a terra e os povos. Ele buscava a história real do Pantanal que precede o garimpo e as fazendas. Ele queria reescrever a memória desse lugar, dar dignidade aos que foram apagados. A febre me fez esquecer. Eu me foquei na vingança, em provar que ele estava certo, mas a verdade é que o tesouro estava sempre na nossa frente. Joaquim compreendeu. O legado de Lucas era a preservação, não a pilhagem. Ele havia morrido protegendo um ideal. E foi esse ideal, de alguma forma, que o fez guiar Joaquim até ela. E agora? Ele perguntou. Você vai voltar para a cidade, esquecer o Pantanal, esquecer a fazenda? Elisa olhou para fora da janela, para a luz crua da cidade. Ela respirou fundo, absorvendo o cheiro de vida artificial. Eu quase morri naquela terra, Joaquim, mas você me ensinou que o Pantanal também é um lugar de renascimento. Eu tenho que honrar Lucas. Tenho que garantir que essa história não seja enterrada com ele. Eu não busco mais o mapa, busco o propósito. A decisão foi tomada ali, no silêncio do hospital. Um pacto não verbal de reconstrução. Elisa precisava de meses de fisioterapia, de recuperação física e psicológica. Mas ela não voltaria para sua vida anterior. Ela usaria sua pesquisa, seu conhecimento, para ajudar Joaquim a transformar a Fazenda Olho d'Água em um santuário, um centro de pesquisa e preservação que honrasse a memória de Lucas e a história real do Pantanal. O campo, onde ela quase foi sufocada pela sucuri, se tornaria o símbolo da força da vida, o ponto de partida de uma nova missão. Joaquim não estava mais sozinho. O guardião solitário da Fazenda Olho d'Água tinha agora uma parceira, ligada a ele por uma história de trauma, resgate e uma revelação profunda. Ele voltaria para a fazenda, esperaria o verão passar, organizaria a logística e o enterro digno de Lucas e começaria a preparar o terreno, não para a agricultura ou a criação de gado, mas para a história e a vida selvagem. Ele havia perdido a solidão, mas ganhado um propósito maior que a mera sobrevivência. Ele havia encontrado o ouro branco no sorriso fraco de Elisa, na dignidade de Lucas e na promessa de que o Pantanal, apesar de sua brutalidade, sempre oferece a chance de um novo ciclo. A jornada de Elisa, de uma pesquisadora obstinada a uma sobrevivente ferida, terminava não com a descoberta de uma fortuna, mas com o entendimento de que a verdadeira riqueza reside na conexão humana e na resiliência da alma. Ela foi encontrada enrolada pela sucuri, mas a sorte de o fazendeiro ter chegado não foi apenas um acaso. Foi o destino tecendo um novo fio de esperança e propósito em meio à vastidão indomável. Se esta história de sobrevivência e redescoberta tocou o seu coração, mostre seu apoio. Clique no like e inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que celebram o valor humano. E compartilhe este vídeo com quem precisa de uma dose de esperança. A próxima história já está esperando para ser contada, cheia de novos segredos e lições de vida. Não perca!